Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Yuri Alves Moreira. Hoje nós vamos dar sequência ao programa de formação em teologia. Na última aula nós falamos sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, comentário sobre o capítulo 9 de Daniel, e esta profecia-chave da escatologia bíblica. Hoje nós damos continuidade à disciplina Daniel e Apocalipse. Vamos falar sobre a lição de número 4, as últimas revelações de Daniel. Daniel capítulo 10 ao 12, o preparo de Daniel para as últimas revelações. Capítulo 10 de Daniel, então, é um capítulo preciosíssimo, irmãos. Notem vocês que Daniel ele vai se situar no templo. Daniel, capítulo 10, versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Então o texto aqui nos revela que Daniel ele recebeu uma palavra da parte de Deus e ele ficou triste 3 semanas. Ele esteve jejuando, aqui é o jejum parcial de Daniel, manjar desejável não comi. Então notem vocês que o texto começa dessa forma. Daniel ele vai ter uma experiência notável com Deus. Quando ele estava às margens do rio Hidekel, ou rio Tigre, também como é conhecido na Bíblia, ele vê um ser maravilhoso. Ao analisarmos os versículos 4 e 5, nós vemos um paralelo com aquilo que João viu no capítulo 1 do seu livro. João viu Jesus glorificado. E Daniel ele tem aqui uma visão similar. Daí muitos estudiosos entenderem que é uma das maneiras em que Cristo aparece aqui nesse livro. Cristo aparece como a pedra, no capítulo 2. Cristo aparece como o Filho do Homem, no capítulo 7. E aqui ele vai aparecer em Daniel 10 como esse ser resplandecente. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Basta analisarmos o capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos que João também teve uma visão do Cristo glorificado. Aqui nesse caso seria a visão do Cristo pré-encarnado. E que visão gloriosa é essa que Daniel teve. Daniel então, irmãos, ele estava orando quando ele vai receber a resposta divina. O anjo vai revelar para ele que desde o princípio que ele elevou o seu rosto a buscar a Deus em oração. Aqui nesse texto Daniel é chamado 2 vezes de homem muito amado, homem muito desejado. Veja que desde o começo que ele começou a orar, houve a resposta, porém houve uma batalha nos céus. E esse texto é muito interessante para falarmos sobre a realidade da batalha espiritual. Nós não temos ideia do que acontece quando nós oramos. Mas, à luz desse texto de Daniel, houve uma batalha no céu para que a resposta não viesse. O príncipe da Pérsia ele se opôs, de modo que Miguel teve de ajudar. O arcanjo Miguel teve que vir ao encontro, ele que era um dos primeiros príncipes, para ajudar, para que a resposta viesse até Daniel. E isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. Essa tão grande revelação que Daniel recebe da parte de Deus e por intermédio disso ele é confortado, ele é consolado. Isso é maravilhoso.
2, antevisão de Israel no período interbíblico. Notem vocês que ao analisarmos o capítulo 11 de Daniel, nós vemos um paralelo com a história secular. Então, Daniel ele vai ser usado por Deus para escrever de antemão a história. Veja que o historiador humano, ele escreve a história do passado. Primeiramente, a história acontece e depois ele relata, ele registra. Agora, Deus tem o poder de escrever a história de antemão. Deus, então, previu o que iria acontecer num período interbíblico. E notem vocês que Deus vai dando ali os detalhes a Daniel por intermédio do anjo. Então, a Bíblia vai dizer, veja, versículo 2 do capítulo 11. E agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Aqui o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele vai mencionar alguns desses reis persas. Além de Dario, nós vamos ver o destaque para Assuero, filho de Ciro, Artaxerxes I, Dario II e Assuero, que foi o esposo de Esther. Além disso, nós vamos ver também outros reis que vão se levantar na Pérsia, mas que não são destacados aqui na profecia bíblica. Outro fato digno de nota é o versículo 4, que diz assim. Versículo 3. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse rei valente aqui seria Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, filho de Filipe da Macedônia. Alexandre começou a governar por volta de 20 anos de idade. Em 12 anos ele conquistou o mundo inteiro. Ele vai morrer precocemente aos 33 anos e o seu reino vai ser dividido entre seus 4 generais. Isso a profecia bíblica já havia destacado. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. De acordo com a história bíblica aqui, a profecia bíblica de Daniel 11, nós vimos também isso em Daniel 7, onde Deus prevê esse acontecimento, né? Daniel 8 também, que fala da Grécia. Nós vemos que o reino de Alexandre foi dividido entre seus 4 generais, que são eles Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E os 2 mais importantes são Seleuco e Ptolomeu, porque eles estão relacionados à profecia e, por conseguinte, à história de Israel. Então, Ptolomeu ficou com o Egito e Seleuco ficou com a Síria. Nessa profecia do capítulo 11, Ptolomeu, ou a dinastia dos Ptolomeus, são conhecidas como rei do sul, e os Seleucidas como rei do norte. Então, essas guerras entre o reino do sul, o rei do sul e o rei do norte, se respeitam justamente ao Egito e à Síria, porque ora Israel estava sob o poder do Egito, ora estava sob o poder da Síria. O personagem que se destaca entre a dinastia dos Seleucidas é Antíoco Epifânio. Esse foi um homem vil, um homem cruel, um homem mau, que é uma figura do anticristo no Antigo Testamento. Ele vai perseguir e maltratar os judeus. Ele vai, na verdade, profanar o templo, sacrificando dele uma porca. Isso vai ocasionar a revolta dos judeus. Então notem vocês que essa revolta ficou conhecida como a revolta dos Macabeus, porque uma família ali dos Macabeus, entre os judeus, acabaram se revoltando contra o domínio da Síria, contra o domínio dos gregos. E Macabeu quer dizer martelo, por isso que nós colocamos essa imagem ilustrativa aqui, mostrando que através de homens como Judas Macabeu, Israel teve um período de independência, que durou por aproximadamente 100 anos, de acordo com o relato da história. Se você quiser conhecer mais sobre
o período interbíblico, esses 400 anos de silêncio profético, eu aconselho você a adquirir o livro O Período Interbíblico, do saudoso pastor Enéas Tonini. É um livro maravilhoso. As principais fontes de informações desse tempo é o livro História dos Hebreus, de Flávio Josefo, e os livros apócrifos de 1º e 2º Macabeus. Texto 3, o futuro conflito entre Israel e o Anticristo. O pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, ele nos ensina que os versículos 36 ao 45 não tiveram seu cumprimento na história. Ou seja, falam a respeito do futuro período em que o Anticristo irá governar. Então ele irá se voltar contra os judeus, procurando destruí-los. Ele irá se voltar contra Deus e falará palavras blasfemas. Ele irá querer se comportar como Deus. Ele irá querer receber a glória de Deus. Então a Bíblia vai narrar esse difícil período que ainda irá ocorrer. Então esse anticristo, esse homem do pecado, filho da perdição, iníquo, besta que sobe do mar, como ele é mencionado em outros textos das Escrituras, ele é um homem que há de ser revelado, que vai se revelar e ele irá perseguir os judeus. Então, isso fica muito claro quando nós lemos esses versículos 36 ao 45 do livro do profeta Daniel. É muito importante, então, que nós vamos atentar para ele. Ao estudarmos o livro de Apocalipse, nós vamos notar mais detalhes sobre este personagem, como que ele vai agir em relação às nações, como que ele vai agir em relação a Israel. Tudo isso vai nos ajudar a compreender muito a escatologia bíblica. O último texto aqui, irmãos, texto 4, as últimas coisas quanto a Israel. Então vejam vocês que o capítulo 12 de Daniel vai trazer para nós informações importantíssimas, como, por exemplo, sobre a grande tribulação, sobre a ressurreição, sobre o galardão dos justos. Por exemplo, capítulo 12, versículo 1 diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Olha aí, uma referência à grande tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, aqui Daniel está prevendo já o período tribulacional, o período da grande tribulação, período sem precedentes na história. O versículo 2 fala sobre as ressurreições, e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E o versículo 3 fala a respeito do galardão dos justos. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. O versículo 4 fala a respeito da multiplicação da ciência, algo que está acontecendo em nossos dias. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Notem vocês que ele vai continuar trazendo informações relevantes para nós no tocante ao fim dos tempos, mas eu quero enfatizar apenas 2 versículos aqui para nós encerrarmos. O versículo 8 ele diz assim: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Irmãos, são palavras de Daniel. Daniel ele era o homem mais sábio dos seus dias. Nós vemos como que Deus usou ele para interpretar sonhos, enigmas, como que ele trouxe ali a interpretação da escrita na parede, os sonhos de Nabucodonosor. Ele era um homem muito sábio. Se até Daniel, que viu a mensagem, ele não entendeu, irmãos, quanto mais nós. Isso deve confortar o nosso coração.
Nem tudo a gente compreende. E a razão para isso. Alguém já disse que talvez, se Deus nos revelasse certas coisas, ou faria mal para nós, ou nós não iríamos entender mesmo. Iria exceder a nossa compreensão. Então, na sua sabedoria, Deus não permite que a gente venha compreender tudo. Isso deve confortar o nosso coração. O apóstolo Paulo diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, principalmente no tocante à escatologia bíblica, aos eventos futuros, há muitas coisas obscuras para nós, que nós não conseguimos entender. Mas essa palavra aqui deve nos consolar. O versículo 13 diz assim: Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Precisamos ir então, meus irmãos, já aplicando aqui essa palavra, até o fim. Precisamos perseverar até o fim. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, né? Nós precisamos ter esta esperança em nosso coração. Eu vou ter aula por aqui. Notem vocês, por mais que nós trouxemos muitas informações relevantes, a única coisa que nós fizemos de fato foi arranhar a superfície. Há muito mais de Deus para nós nesses livros da Bíblia Sagrada, nesse livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Permitindo Deus, na próxima aula nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse